Como melhorar as suas ações em 8 etapas. Então vamos lá. Ontem eu gravei um vídeo sobre isso e hoje eu vou fazer a aula prática. Como é que você faz na prática para você melhorar as suas ações. Então eu criei aqui a seguinte situação que deve ser um dos problemas que a gente sempre enfrenta. É a questão de ter volume baixo de venda e por conta do volume baixo de venda a gente tem uma lucratividade muito baixa, às vezes até uma lucratividade negativa. Eu criei essa situação aqui que é uma situação que eu já encontrei. Então eu coloquei uma ação que é aumentar as vendas em 5% em um mês. Veja bem que eu já deixei claro os números. Eu quero aumentar as vendas em 5% em um mês. Então seria, o tanto que você vende, se você está medindo em reais, então você vai aumentar 5% em um mês. Tem que ficar claro para a nossa cabeça e se você tem equipe também, para as pessoas que te ajudam. Se ficar complicado, elas não vão entender, tá? Então, o indicador com o número, ele é muito bom, tá? Com meta, ele é muito bom para deixar isso mais claro. Vamos para a etapa 2. Tá bom. Por que você tem que fazer isso? Ontem eu deixei claro no exemplo. O porquê é muito importante. Se você tem um porquê fraco, nem você vai acreditar naquilo que você quer fazer. Imagina a sua equipe, imagina o seu cliente. Então vamos lá. Porque um bom negócio tem que ter bons clientes. Você concorda? Bem, então você vai pegar e procurar encontrar esses bons clientes. Porque pode estar havendo perda de bons clientes. Já imaginou? Você batalha tanto e depois você fica deixando seus clientes bons irem embora? Tá? E o pior é que quando vai embora o bom, às vezes o que sobra não é o que você quer. Bem, você tem que validar a todo momento o seu nicho e subnicho. Porque de repente você está num ambiente onde está ficando muito competitivo e tem gente que acha mares mais calmos, né? Eles conseguem achar melhores condições para negociar. Será que não é o seu caso? Então você tem que analisar, porque quando você percebe isso, então você muda de ambiente, tá? Você tem que validar o seu produto, o seu serviço, o seu cliente ideal, a quantidade que você vende, tá? E quanto tempo você conversa e quanto que você consegue converter, ou seja, você atende quantos clientes para vender. Então aqui está um porquê, tá? Esse porquê tem que ser muito forte. Eu até considero o seguinte, que esse aqui ele vai definir o resto das coisas, tá? Porque você tem que de alguma forma estar com vontade de fazer, e se você tem vontade, você consegue transmitir pelo seu exemplo isso para a sua equipe, se você tem pessoas que te ajudam, né, para fazer as próximas etapas. Normalmente o que custa fazer essas reflexões que eu estou fazendo? Elas não custam nada. Elas, na verdade, custam pensar, tá? Pensar, e você pensa de graça. A vantagem de pensar é que para pensar não gasta dinheiro, tá? Existe uma ideia muito forte de que tem que gastar dinheiro para dar certo. E eu defendo a ideia que é o seguinte: bons empreendedores fazem negócios sem colocar o dinheiro dele. Ele deixa o dinheiro dele crescendo em alguma coisa que já existe e ele pega pela inovação, pela inteligência que ele desenvolve. Não é que ele tem, é que ele desenvolve, né, e passa a ter a inteligência para negócio. Ele vai criando negócios a partir de situações inovadoras, onde ele entra muito mais com o trabalho, tá? E isso acaba gerando dinheiro, tá? Lembre-se o seguinte, que as pessoas mais bem-sucedidas hoje, elas não ficaram bem-sucedidas porque tinham grandes fortunas, elas tiveram boas ideias. Bem, a etapa 4 eu coloquei até em dois slides, porque aqui a gente tem que detalhar melhor, tá? Como é que você vai fazer isso? Olha, então eu estou dizendo o seguinte: você vai analisar a evolução do aumento do cliente, os potenciais clientes, cliente perdido, cliente demitido, ou seja, cliente que você não quer mais, né? Quanto é que eles compram, quanto é que se gasta de conversa. Por exemplo, eu atendo 10 clientes e eu vendo um. No seu ramo é assim que funciona? Ou eu consigo passar para 2, 3, tá? Analisar os principais concorrentes, o market share, quer dizer, sua participação no mercado, tá? No mercado que você está, você tem quanto por cento do mercado? Tudo bem, se você ainda não tem essa informação, eu tenho certeza que depois você vai procurar isso aqui, pelo menos uma noção, é claro que você vai ter.
Analisar as ações de captação de novos clientes e de fidelização dos atuais. Lembrando que sempre fica mais barato fidelizar quem já é cliente do que conquistar um novo, né? Aplicar e analisar pesquisa de satisfação, tá? E não é coisa complicada, tá? É coisa simples, tá? Que oportunamente nós vamos até estar comentando mais, mas é o seguinte, é perguntar o que está achando do serviço, principalmente para aqueles que estão comprando menos, tá? Que ali eles abrem o coração e dizem, olha o seguinte, 0 a 10, quanto que você recomendaria o meu serviço? Se está acima de 8, excelente. Se de repente está abaixo, então aí é necessário seguir a sugestão que eles vão passar. Pois bem, continuando ainda, como que você faz? Analisar a possibilidade de inserção de novos produtos, serviços na empresa, diminuindo a concorrência. Quando é que acontece isso? Quando o seu produto ou serviço você percebe que está com uma concorrência muito grande. Outra coisa, reuniões de vendas, elas têm que ser semanais. Por que eu te falo isso? Uma vez eu atendi um grande shopping, inclusive numa situação de crise. As melhores empresas eram aquelas que tinham reuniões semanais. Na verdade é o seguinte, quem é que vende mais? É quem liga mais, quem visita mais, quem oferece mais, quem prepara mais, quem relaciona mais e quem faz mais reunião. Não é reunião comprida não, nem é reunião para lavar roupa suja, é reunião de proposta de trabalho, de resultado, é só para ver o lado bom, é só para ver o lado que dá certo. Por exemplo, se você tem duas pessoas, uma que vende e uma que não vende, aquela que vende fala e a que não vende escuta, entendeu? Quer dizer, quem não tem resultado não fala, quem tem resultado ajuda quem não tem, tá? Seriam reuniões desse tipo. Não é para lavar roupa suja, é para melhorar a empresa, então é diferente. Pois bem, como é que você mede? Bem, então vendas mede-se em reais e mede em porcentagem comparado ao mês anterior e mede por mês. Então você tem que ter bem claro como é que você vai medir, porque se não medir você não sabe se está indo por aí. Eu escuto muito esse negócio, eu vou ser melhor o mês que vem. Melhor é terrível, porque melhor não tem número, tá? Não é assim que funciona. A nossa cabeça funciona por número. Já que é assim, então a gente tem que falar a linguagem aquela linguagem que a gente entende, tá? Quando é que você vai fazer isso? Você pode fazer essa reunião na empresa, com as pessoas, você pode fazer análise na sua casa e dependendo se a sua empresa está na internet, se está, mas você tem que definir muito bem em qual local que vai fazer, tá? Aqui eu até diria o seguinte, você tem que decidir, deixar isso bem claro. Na verdade, esse item aqui, ele está dizendo a respeito de quando é que você vai fazer o seguinte, no caso de venda, as reuniões são semanais, né? Como as reuniões são semanais, então, lembrando até do shopping que eu falei, reuniões que mais funcionam. Se não está vendendo muito, então não confere por mês, confere por semana. Um mês já passou 4 semanas, então você não pode deixar isso acontecer. Bem, em relação aonde vai ser feito, eu já até comentei, eu adiantei, né? Você pode fazer na sua casa, pode fazer na empresa, mas tem que fazer essa análise, né? Pois bem, quem é que faz? É você. É você que tem que fazer, porque proprietário é que faz, tá? Então ele pode até delegar e pedir ajuda para alguém, mas ele não pode deixar de ser o responsável, porque se cresce é você. Se não cresce, você tem que, de alguma forma, e outra coisa, sempre reconhecer que você não cresce sozinho. Ninguém vai em lugar nenhum sozinho, tá? A gente sempre vai como equipe. E quanto mais você cresce na empresa, mais necessidade de equipe você tem, mais humildade você tem que ter e mais pessoas para te ajudar. Você tem que pedir ajuda para essas pessoas, para acompanhar você e para levar você para esse melhor lugar, que certamente se você está crescendo é porque você tem um propósito bem claro e as pessoas entendendo, elas vão te acompanhar. É isso aí. O que você faz? Acompanha essas dicas, tá? E eu espero que você vai melhorar muito as suas ações, a qualidade das suas ações dentro da sua empresa. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.